Eu sou a Isa Portioli e tá começando o Sacodecast. Hoje a temática do Sacode é sobre marcas de luxo. Eu tô com uma especialista no mercado de luxo. Seja muito bem-vinda, Tamara Lorenzoni. Obrigada, Isa. Obrigada. Tô muito feliz com a sua presença, porque eu nunca bati um papo sobre essa temática de luxo. E agora há pouco a gente estava até comentando aqui nos bastidores, quando a gente fala, eu tô com uma especialista, uma gestora de marcas de luxo, logo a gente já pensa em bolsas de grife, em roupas de grife, tá muito associado? Sim, na verdade, as marcas de moda, que a gente chama, no luxo, elas representam uma grande parte, é um dos setores que mais movimenta o mercado. Então, a gente naturalmente faz essa associação. Mas é um mercado que vai além disso, né? O mercado de luxo, ele passa por hospitalidade, ele passa por vinícolas, ele passa por aviação, ele passa por, enfim, N possibilidades que a gente consegue explorar dentro dele. Inclusive a aviação, a gente vê que tem essa formalidade na vestimenta, né, das aeromoças ali. Realmente tem tudo a ver. E me conta, como que você teve paixão por essa indústria? Na verdade, eu formei em Relações Internacionais e fiquei 6 anos pesquisando na área de Relações Internacionais. Mas sempre com aquela questão que me vinha na cabeça. O porquê que as marcas de luxo sobrevivem a tempos, sobrevivem a guerras. Eu vi isso, gente, assim, às vezes eu estudava Primeira Guerra e via, nossa, essas marcas existem desde lá. Enfim, são coisas que sempre me chamaram a atenção. E aí, quando eu decidi, então, mudar minha carreira e trabalhar no mercado de luxo, eu fui fazer outros 2 mestrados e aí eu fui para a Europa, justamente por ser o berço, né, de onde essas marcas surgiram. Uhum. Quais países da Europa que você fez? Os meus mestrados eu fiz em Milão e na Inglaterra, em Londres. Ai, que incrível. E até hoje você tá entre Brasil e Europa. Sim. Porque você tá trabalhando lá e aqui. Uhum. Como que funciona essa dinâmica? E como que tá sendo o seu trabalho no dia a dia, na prática? Majoritariamente eu trabalho com consultorias. Então, muitas marcas internacionais. Na verdade, não faz 1 ano que eu retornei para viver no Brasil. Então, eu ainda tenho essa ponte, essa conexão muito forte lá com clientes. Mas eu voltei para o Brasil e também atuo nessa parte. A rotina é bem dinâmica, assim, né? A gente tem metodologia, processos bem determinados na empresa. Mas eu sou uma pessoa que gosto de estar em cada etapa e realmente participar de tudo ali do cliente. Então, por exemplo, agora eu estou em São Paulo, semana passada eu estava aqui também, na outra eu estava no Rio, na anterior eu estava em Porto Alegre. A trabalho em todas essas cidades. Tudo é trabalho, uhum. Então é bem dinâmico, assim. Que bacana. E você trabalha com personalidades, com marcas, quem são os seus clientes? A maioria dos meus clientes são marcas, empresas, né, marcas corporativas, mas eu também faço muitas marcas pessoais. Porque o que acontece? Muitas vezes eu sou procurada para fazer marcas corporativas e a gente entende que o fundador ou o CEO, ou a figura ali da marca vai ser aquele embaixador. Então, a gente acaba tendo que fazer também um trabalho com a imagem dele e o que ele quer comunicar. Então, as fronteiras são bem ultrapassáveis, assim. Mas o meu trabalho hoje em dia é com marcas corporativas. Uhum. Você pode dar um exemplo de alguma marca que você está trabalhando no momento e as etapas? Porque você comentou que tem várias etapas e você gosta de estar presente em todas. Sim. Então, vou dar o exemplo de uma marca que a gente está fazendo uma consultoria completa, até aqui de São Paulo, então uma joalheria. E aí a gente começa nas etapas de pesquisa, então faz toda a pesquisa referente ao universo de marca. Depois a gente vai para uma etapa de imersão, diagnóstico, e a partir disso a gente monta uma estratégia. Então, uma estratégia para aquela marca a curto, médio e longo prazo. E depois a gente vai para as fases de execução, de criação de material. E aí eu conto com profissionais bastante qualificados. Então, cada projeto meu eu chamo os profissionais que eu acredito serem mais adequados para aquela parte. E aí a gente faz um trabalho de cocriação bem bacana. Uhum. E tem algum objetivo em comum das marcas que elas querem atingir com você? Sim. Muitas marcas que já existem me procuram para elevar o posicionamento no mercado. Então, as perguntas muito comuns e os desejos são: como eu conquisto os clientes do luxo, como eu me comunico com essas pessoas, como eu elevo o preço do meu serviço muitas vezes. E aí,
é aquilo, né? O preço é o quinto elemento percebido pelo consumidor de luxo. Então, a gente tem que trabalhar outros 4 antes da gente poder... Quais são? Aumentar esse preço. Então, o consumidor de luxo, ele presta muita atenção na qualidade, obviamente, na temporalidade das peças, né? Na comunicação dessa marca, se essa marca faz parte ou não do lifestyle dele. O próprio projeto, né, de branding que a gente realiza conversa muito com isso. Então, qualidade, a temporalidade, mas, acima de tudo, uma conexão emocional. Eu vi no seu material que você falou que muitas empresas, elas não querem servir, elas querem vender. Você pode comentar um pouco mais sobre? Sim, isso é uma filosofia até minha de vida, é super pessoal, mas que eu comecei durante meus processos de desenvolvimento de projeto, enfim, observando meus clientes, que a preocupação era muito excessiva em vendas, vendas, vendas. E, obviamente, a venda é o motor do negócio, porque o negócio existe para dar lucro. E eu, como gestora de marca, estou ali para ajudá-la a vender mais. Mas, para a gente chegar a vender mais, a gente tem que servir uma necessidade ou criar uma necessidade para servir ao cliente. E eu acredito que é muito isso, é uma conexão que a gente faz com o cliente, né? Então, vendas, o ponto final é servir a pessoa. E o servir, entre todas essas marcas de luxo, o que o consumidor retira desse servir? É a qualidade do produto, é a experiência? Ele serve de qual forma? Exato. Qualidade do produto, experiência. Mas eu acredito que é um servir mais amplo, sabe? Não agora eu falei bastante em vendas, mas não é a venda pela venda. É um servir da gente com o nosso trabalho. Porque Sim. É muito importante que a gente sirva o outro com o nosso trabalho. Então, por eu achar muito interessante essa frase, eu queria aprofundar esse servir, sabe? Pra ficar bem claro pra quem tá ouvindo, assistindo a gente. Então, um exemplo. Por exemplo, lojas populares. Você vai e você tem uma experiência, certo? Agora, no mercado de luxo, é totalmente outra experiência. Porque eles prestam atenção muito nos detalhes, na experiência da pessoa que vai até o seu ambiente, a comunicação, a música. O mercado de luxo tem um marketing envolvido. Sim. Por exemplo, eu vou ir além aqui, hein? Vou filosofar. Por exemplo, você vai pessoas que estão alinhadas, marcas e empresas, pessoas que estão alinhadas com o seu marketing. Você vai comer uma esfirra num restaurante, tá? Então, você vai num restaurante árabe. Se tá tocando, sei lá, Lady Gaga, nada a ver. Nada a ver, Sim. Entendeu? Por quê? Porque você pensa, eu tô comendo comida árabe, então seria gostoso escutar uma música da cultura árabe. Sim, é o que a gente chama de marketing de experiências. Marketing de experiência. Que faz parte de servir também, né? Que traz esse aconchego. Mas eu acredito que o servir, ele é muito mais filosófico. É mais de como a gente aborda o cliente, né? De estar ali pelo cliente, de querer servi-lo da melhor maneira possível. E isso pode ser de várias formas. Às vezes, você tem que criar um rapport com o cliente de uma maneira que ele vai ser mais informal, outras vezes mais formal. E, claro, o mercado de luxo é um mercado super formal. O atendimento deve ser mais formal do que outros mercados. Mas criar essa conexão com o cliente é servi-lo. Entendi. Então, o servir seria já uma vontade genuína ali, de Exato. dar o melhor Perfeito. ao próximo. É algo isso. genuíno, interno. É isso. Entendi. E que não é só do mercado de luxo, né? Eu acredito que todas as nossas relações, de alguma maneira, elas acontecem com o serviço. Qual que é a principal dúvida dos seus clientes? Sim, tem alguma? Como eu entro no mercado de luxo? E como que a gente entra no mercado de luxo? E aí... Ou como o meu post do Instagram tem que comunicar luxo. Já recebi coisas assim também. Mas entrar no mercado de luxo, vamos lá, as marcas de luxo não são simplesmente criadas e se passa um ano e elas são consideradas marcas de luxo. Elas têm uma história que também é ditada pelo tempo. Então, a gente tem que trabalhar todos os atributos de marca daquele cliente até a gente chegar, né, construir ao longo do tempo essa marca e ela se tornar uma marca de luxo, ter produtos que sejam icônicos, enfim, o que toda marca busca. Então, para você entrar no mercado de luxo, primeiramente, você tem que fazer algo especializado no mercado. Não adianta você entrar com um produto que não é bom. Não adianta você entrar sem um arcabouço de repertório, de conhecimento. Não adianta você entrar sem pesquisa de mercado. Então, é
bastante complexo entrar no mercado de luxo. E tem como entrar? Porque acredito que muitas marcas, elas já começam com o pé nesse mercado. Ou não? Eu tô pensando assim, tem como ter a mudança no meio do caminho, uma virada de chave? Essa virada de chave, ela é muito difícil. Tanto que a gente tem a pirâmide do luxo. Eu acredito que até o pessoal de casa já deve ter visto em algum lugar a pirâmide das marcas de luxo. A gente tem marcas de base de pirâmide, de meio e de topo. Você vê que não existe mobilidade naquela pirâmide, né? Então, lá em cima você vai ter Hermès, você vai ter Delvaux, você vai ter a Chanel. Muitas pessoas consideram topo, outras não. Mas, enfim, isso é uma outra polêmica. E raramente você vai ver que as marcas vão se movimentar. Então, é muito difícil, mas não é impossível. Vamos entender melhor sobre essa pirâmide, né? Porque às vezes é muito óbvio pra gente, mas pro pessoal tem muita gente que não entende. Então, como que funciona essa pirâmide? Como que é? Claro. Eu tenho ela aqui, eu já postei no meu Instagram, foi um dos posts mais curtidos, assim. Mas, basicamente, foi feita para marcas de moda, né? E ela é dividida em 4 categorias. Não sei se eu posso mostrar ela pra você. Sim, pode mostrar. Tá? Então, a gente tem lá no topo da pirâmide um luxo supremo. Se você quiser esticar mais um pouquinho, só pra manter, porque só pra pegar o foco, isso. Essa é a pirâmide, então. Essa é a pirâmide. Então, lá em cima a gente vai ter o luxo supremo. Tá, luxo supremo. A gente tem Hermès, tem Chanel, tem Delvaux. Essas mais comuns, assim, que a gente pensa em luxo, vem na nossa cabeça. Até não, né? Porque Delvaux, por exemplo, são poucas pessoas que conhecem, eu acredito. Sim. Mas o que quer dizer? É um luxo de artesania, onde todos os processos, ou a maioria deles, são feitos à mão, onde tem um savoir-faire empregado. Então, o material utilizado é um material muito nobre. Então, normalmente, essas marcas estão lá no luxo supremo. Aí depois, a gente tem as marcas de legado, onde a gente vai ter Cartier, Dior, marcas que a gente conhece como luxo. Depois a gente vai ter as clássicas, né? A gente vai ter Burberry, vai ter Louis Vuitton, vai ter Bottega. Normalmente são marcas que têm algo icônico. Por exemplo, a lona da Louis Vuitton criada, né? O intrecciato da Bottega Veneta, que é aquele padrão feito. E aí depois a gente vai ter as contemporâneas, Jacquemus, que foi um grande case porque ela se tornou luxo. Ela não começou luxo, então você me perguntou. Existe, mas é muito difícil. E depois a gente vai ter o que a gente chama de um luxo acessível. Aí a gente vai ter Michael Kors, Longchamp, enfim, marcas mais acessíveis realmente até em termos de preço, mas também de material, né? Não emprega tanta artesania, tanto o fatto a mano, né? Italiano, enfim. Então, você me questiona se as marcas podem subir na pirâmide ou descer na pirâmide. É muito difícil, mas a gente tem o caso, por exemplo, da Jacquemus, que conseguiu. Então, o posicionamento trabalhado de forma correta faz com que as marcas tenham sucesso ou não nessa estratégia. Inclusive, você estava falando que foi o post mais curtido. Eu vi aqui que tem um post seu que bombou. Foi muito bem. 5 estratégias que não combinam com marketing de luxo. Sim. Então, eu já tô curiosa para saber aí sobre essas estratégias que não combinam. Quando a gente fala de estratégia de marca de luxo, a gente tem que sempre… eu falei, né, que o preço é o 5º elemento que o consumidor de luxo, ele olha. Mas a gente também tem que cuidar dele. Então, fazer uma promoção, por exemplo, Black Friday, né? Agora a gente está saindo de uma Black Friday. Não combina com uma estratégia de marca de luxo. Ah, Tamara, então como eu faço promoção? Você não faz promoção. Você faz outras estratégias para ter lealdade dos clientes. Então, você pode levar eles para uma experiência, você pode levar eles uma experiência, um jantar, ou mandar um presente de aniversário. Você tem que cuidar daquele cliente, que é o oposto de dar desconto. Totalmente, total. E aí, outra são as campanhas de massa. Então, o luxo, ele trabalha muito com o indivíduo, né? O foco dele é aquela pessoa. Então, dentro de um grupo demográfico que consome o luxo, quantos subgrupos existem? E dentro daqueles subgrupos, quantas pessoas existem para a gente trabalhar? Então, eu não esqueço que a Gucci, acredito que foi em 2023 ou 2022, ela fez para o top client, o VIC, da Gucci Mundial, que, se eu não me engano, é um chinês, um chá para os cachorrinhos dele. Ele tem vários Lulus da Pomerânia e a Gucci era host de um chá para os cachorrinhos deste cliente. Então,
você vê, né? Realmente tá dentro da vida da pessoa, faz parte da rotina daquela pessoa. Entende bem o cliente. Outra questão que não combina é vender um produto com baixa qualidade. Então, a gente às vezes vê um produto fantasiado com um marketing bonito, mas a qualidade não é boa. Isso você pode ter até sucesso em um primeiro momento, mas obviamente cai por terra e aí a marca não se torna uma marca de luxo. Não perdura ao longo do tempo. A falta de exclusividade e personalização, né? Tem muito a ver com a questão de cada cliente ser único também. Então, mandar, por exemplo, um presente de aniversário diferente de um cliente para o outro, não fazer em lotes. Isso também é um cuidado grande. E o uso excessivo de publicidade tradicional. Então, campanhas de TikTok, campanhas de Instagram, tudo isso a gente tem que cuidar bastante e elas têm que entrar em momentos-chave. Interessante. E realmente, assim, por exemplo, a experiência dá pra ver que tem tudo a ver, como você falou, assim. Sim. Vivenciar, o cuidar ali, né? Sim. Do seu cliente. Eu acredito que a gente tá entrando muito numa era experiencial do luxo. A gente, após a pandemia, a gente teve, né, a questão de consumir mais luxo, inclusive na moda, enfim, setor automobilístico. Mas é uma era muito mais experiencial que a gente está vendo agora. Uhum. Tamara, eu vou dar uma paradinha, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Sacodecast. A gente está falando sobre esse mercado do luxo. Eu gostaria de saber também qual que é a preocupação que esse mercado tem com a ecologia. Uhum, certo. Quando eu decidi estudar em Milão, as minhas dissertações todas foram em luxo consciente. E por que eu chamei dessa maneira, né? Porque a gente escuta muito a questão de ser eco, ser sustentável, mas o que é isso no luxo, né? Então, com as minhas pesquisas, eu descobri que é uma questão de consciência. Uhum. Não é nada mais, nada menos que uma questão de consciência. Então, eu trago para o centro da pessoa o processo de decisão dela na hora de comprar ou não. Quando a gente fala, então, de luxo consciente, as marcas de luxo, elas são, na verdade, umas das primeiras a darem respostas sobre esse assunto, né? Sobre a questão de trackabilidade. Então, a gente tem a Aura Blockchain hoje, onde é um consórcio, faz parte LVMH, faz parte Prada. Então, essas marcas se reuniram para fazer todo o rastreio das cadeias. E isso está lá nos itens, quando você compra, por exemplo, algo da Prada hoje em dia, vem com um cartãozinho dizendo, é certificado no consórcio Aura Blockchain. E aí você escaneia ali o QR Code e você vê todo o trajeto da sua peça, desde os fornecedores até que se já teve um dono antes ou não, enfim. Então, isso é uma resposta do luxo. Outra resposta do setor do luxo é a nível de materiais. Então, as grandes pesquisas, como, por exemplo, o couro da Stella McCartney, né? Um couro de cogumelo, veio de pesquisa, né, investida no mercado do luxo. Enfim, existem N iniciativas, né? Os salários, o Brunello Cucinelli, porque afinal a sustentabilidade não é só ser verde, como eu digo. A gente tem que falar também de uma sustentabilidade financeira. Então, o Brunello Cucinelli, marca italiana, agora, né, ficou muito em voga pelo Quiet Luxury, mas o Brunello Cucinelli, ele tem uma preocupação extrema onde ele tem a fábrica instalada. Então, ele paga todos os funcionários 25% a mais que o mercado. Resultado, todo mundo quer trabalhar para o Brunello na Itália. Então, são várias preocupações, né, que permeiam esse tema e que eu considero o luxo, obviamente, por ter muitas vezes, essa capa, né, de ser algo mais supérfluo, ele se obrigou muito antes dos setores tradicionais a dar algum tipo de resposta. Uhum. Sobre o luxo desconstruído, você gosta dessa tendência? Por exemplo, eu tô vendo agora uma vibe da galera usar aquela calça jeans, sabe? Toda destruída. Uhum. O que você pensa a respeito? Você curte? Usaria? Essa questão vem muito se a gente pega a moda, né? A gente tem muito streetwear, a gente não pode deixar de falar de Virgil Abloh. Eu, particularmente, não uso. Eu sou uma millennial muito, né, certinha, assim. Não me identifico com o estilo. Mas, obviamente, o luxo, ele acompanha a evolução social também, né? Então, a moda reflete muito isso e o luxo incorporou.
Acho que faz todo sentido. Uhum. Então, você comentou que você é muito certinha. E eu quero entrar agora um pouco na tua vida pessoal, né? Eu quero saber sobre a tua trajetória pessoal. Porque quando a gente fala pra alguém, entrevistei uma especialista em luxo, logo a pessoa imagina uma mulher elegante, uma pessoa elegante ali. Então, eu quero saber de você, assim, um pouco mais sobre a tua trajetória. Se você sempre consumiu marcas de luxo, se você sempre frequentou lugares assim. Um pouco mais sobre você. Isa, eu vou começar de trás para frente, então. Tá bom. Acho que vai ficar mais interessante. Hoje, né, a Tamara hoje, ela passou por vários processos na vida. Então, desde ser formada em relações internacionais, desde ter convivido com muitas culturas, ter referências. Eu sempre fui muito curiosa, então sempre atrás de referências. Hoje eu opto por ter esse estilo mais clean, eu diria, mais uma estética de um luxo mais natural. E isso também impacta nos meus clientes, né? Quando eles me contratam. Eu vejo muito que acontece essa troca. Mas, você perguntou se eu sempre consumi luxo. Não, eu nem sempre consumi luxo. Eu fui começar a consumir luxo por volta da minha graduação, mas sempre tive acesso a experiências de luxo. Então, eu sempre prezei por estar em lugares onde eu via um diferencial. Eu tinha esse olhar já mais curioso, sabe? Então, eu acredito que isso moldou, enfim, me despertou o meu lado estratégico, criativo, e aí acabei no mercado. Uhum. Então, foi ali na faculdade ou na graduação que você iniciou? Eu acredito que sim. Sempre consumi de outras maneiras antes, né? Então, eu olhava revistas e fazia recortes. Olhava filmes, escutava músicas. Eu entrava em lugares e percebia se a música tinha a ver com o lugar que eu estava entrando. Enfim, então eu sempre fui muito, muito ligada a isso. Mas falar marcas de luxo, eu comecei lendo sobre marcas de luxo e aí depois fui consumir o luxo. Então, eu acredito que também isso é um diferencial. Porque, como consumidora, eu também entendo o que o cliente procura. Uhum, como consumidora, exatamente. Porque você tá ali consumindo. Me diz uma coisa. Voltando ao papo sobre a ecologia, então. Você falou que você sempre estudou muito sobre isso. Sempre escreveu ali durante os seus estudos sobre. Quando que começou essa revolução das pessoas quererem pensar mais na consciência? Ser mais ecológico, sabe? Porque eu vejo que de uns tempos pra cá surgiu mais essa pauta, por exemplo, na internet, sabe? Vamos ter consciência? Por exemplo, você vê entrevistas com a Sasha, né? Ela diz muito sobre essa consciência. Então, quando que começou isso? Você sabe me dizer? Bom, a pauta de sustentabilidade, ela não é nova. Não é nova? Não é nova. Mas veio com um boom recente. A gente teve um boom recente. A gente pega Rio 92, 32 anos atrás. A gente já falava sobre isso. Mas eu acredito que foram nos últimos 5 anos, especialmente a questão ali da pandemia. Eu acho que as pessoas começaram a olhar mais para si, para os seus hábitos e responderem isso, né? Eu já via um movimento antes, teve um movimento de clean beauty grande antes, então, que tinha bastante relação. Mas eu percebo que no luxo, as empresas, né, os grandes conglomerados, LVMH, Kering, eles aproveitaram esse período pandêmico, assim, para realmente investir mais na rastreabilidade dos produtos, na produção de novos tecidos, enfim, que ficassem ao passo do que a gente demanda hoje. Uhum. Muito geração Z, né, também, Isa. Total, que os millennials, TikTok. Os millennials começaram com esse questionamento. A geração Z veio e diz... né, queremos uma resposta, não vamos consumir, mas daí ao mesmo tempo comprar bastante ultra fast fashion. Eu acredito que a gente ainda está num processo, assim, mas que é um processo muito positivo. Uhum. Vamos comentar um pouco agora, além da moda, né? Sobre esses outros mercados que você já atuou. Então, aviação, mercado imobiliário, você já participou de algum processo aí de trabalho? Sim, quando eu residia ainda em Milão, eu trabalhei bastante com aviação e marcas de luxo. Então, fazia projetos, eu trabalhava com uma consultora. Então, nós fazíamos projetos das marcas de luxo para jatos privados, para primeira classe, para business. Enfim, então, toda a jornada de experiência do cliente, mapeava a jornada, fazia blueprint, todas essas questões realmente bem ligadas à experiência do cliente. Trabalhei em grandes projetos e com grandes marcas nesse setor.
Já fiz, sim, mercado imobiliário. Atualmente, eu mentoro bastante gente do mercado imobiliário. Então, às vezes, construtoras, incorporadoras não sabem como colocar o toque de luxo. Eu mentoro bastante. Aqui no Brasil, isso tem funcionado bem também. Sim, o mercado imobiliário, assim, todo o mercado imobiliário tem um super pé no luxo. Sim. Tem um super pé no luxo, assim. Até experiências eles colocam. Vem conhecer aqui a planta, vem conhecer. E você vai viver uma experiência numa Ferrari. Tem muito disso, não é? Sim, e o que aconteceu nos últimos anos, né? No último ano, em geral, aconteceu que as marcas de luxo começaram a assinar muitos empreendimentos. Então, a gente tem o escritório da Ferrari assinando empreendimentos, a gente tem a Armani, a gente tem Fendi, a gente tem várias casas de moda assinando empreendimentos, porque elas se deram conta que o consumidor delas quer estar com a marca e que elas precisam estar no dia a dia, não só num momento onde a pessoa usa a roupa. No estilo de vida. No estilo de vida, no lifestyle. E eu costumo dizer bastante, assim, quando eu falo com o pessoal no Instagram, que as marcas de luxo se voltaram pro lifestyle. Hoje em dia, você falar que uma marca é de moda, uma marca é de joia, uma marca é de, enfim, qualquer setor, ela sempre tem um pé no lifestyle. Então, por que não falar marcas de lifestyle? Como, por exemplo, essas que você falou que estão associadas ao mercado essas marcas de moda que se associaram ao mercado imobiliário. Mas hoje em dia, os projetos que me procuram para fazer, as pessoas já entenderam que ter um produto de um segmento talvez não faça sentido, que elas vão ter que ampliar e talvez irem, né, se aventurar em outras áreas. A gente vai dar uma paradinha, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Sacodecast. Voltando ao assunto, eu vi que você já apareceu em várias revistas, matérias suas, né? Então, me conta mais sobre. Teve uma, inclusive, que Paradoxo da Geração Z. Como marcas de luxo podem atrair os maiores consumidores de ultra fast fashion. É isso, né? Acredito que essa eu escrevi para o cliente SA, né? É, isso mesmo. Foi, então. O que acontece, né? Os estudos nos mostram que a geração Z, ela começa a consumir luxo muito antes da millennial. Então, muito importante as marcas de luxo, né, cuidarem dessa geração. Afinal, as marcas não querem envelhecer com as pessoas. A marca tem que estar sempre ali se reinventando de alguma forma. Mas também existe o ponto que é a geração que mais consome ultra fast fashion. Então, é uma geração que ao mesmo tempo fala de meio ambiente, mas consome um ultra fast fashion. É um paradoxo, né? Consome de tudo ali, né? Porque também consumir só o luxo é difícil pra quem não tem uma verba ali, né? Pra quem não tem renda. Claro. E a porcentagem da população que tem renda, assim, pra… É o 1%, né? É 1%. É como o luxo vende pro 1%. Exatamente. É claro. Então, por isso que eu acho que tem essa divisão. Claro, não, com certeza. E longe de juízo de valor, mas os fatos são que é uma geração que fala muito em sustentabilidade e que, ao mesmo tempo, consome muito ultra fast fashion, que é um grande poluidor. E também gerador de empregos, mas em que condições… Bom, aí é uma outra uma questão para a gente se discutir. Então, a minha resposta para esse artigo foi que as marcas de luxo podem conquistar essa geração através da experiência. Então, por exemplo, imagina que a pessoa mora em Dubai, não tem a grana suficiente para comprar uma Valentino, mas ela pode ir lá e ter contato com a Valentino através de um clube de matcha e jogar pádel, assinado pela Valentino. Então, eu acredito que essas expressões de marca, para além do produto, elas vão fazer toda a diferença daqui para frente com essas novas gerações. Interessante. Eu tô lembrando aqui, eu vivi uma experiência com a Volvo. Sabe o carro? Que legal, sim. Então, mas tinha umas opções ali que eles tinham um diamante, sabe? No carro, assim, pra você, né? Mudar ali a primeira pra segunda e tal. Era automático, né? Mas tinha o diamante ali. E eu vivi essa experiência. Porque o meu amigo, ele é apaixonado por carros. E aí, nisso, ele acompanha as redes da Volvo. E falou, nossa, que legal. Volvo Lovers era o nome. Ai, que legal. E aí, ele acabou se inscrevendo ali. E eles liberaram pra você viver a experiência de dirigir, entendeu? Conhecer, entendeu? O carro. Sim. E você… Pô… Eu vivi aquilo, eu falei, eu quero um pra mim, sabe? Então, Sim. realmente, é quase uma isca que eles jogam, né? Pra você também ter a vontade
de poder ter aquilo um dia. Inclusive, eu já vi uma pesquisa que quando você já vive a experiência de um lugar, um ambiente, uma pessoa que nunca teve a experiência de vivenciar, por exemplo, dirigir um carro Volvo. É uma pessoa. A outra pessoa que nunca teve esse acesso, e a pessoa que teve esse acesso, ela consegue prospectar não, mas tipo, formular assim, tipo a lei da atração, sabe? Sim. Jogar pro universo. Eu vivi isso é bom. Então, ela consegue… E aí, eu vi essa pesquisa faz um tempo, mas falava que a maioria separaram em 2 grupos. Os que viveram experiências de luxo boas e os que não viveram. E os que tiveram acesso nas mesmas condições, eles conseguiram prosperar mais na vida. Uau! Nossa, que interessante. Porque pensa, se você nunca vivenciou aquilo, e se você já vivenciou… Por exemplo, agora gente… Quando eu comprar meu carro, vai ser um Volvo. Pronto, deu certo o Volvo, deu certo. Então, e pensando, foi uma experiência de luxo. O que a gente dirigiu ali, não tinha o diamante dentro, mas tinha a opção com o diamante. Então, você já olhava ali, entendeu? E ia. Então, a gente foi com um carrão ali pra praia, porque a gente tinha o final de semana inteiro pra utilizar. E foi uma… E o tratamento, menina… Até no posto, a gente parou com aquele carro e a gente novinho, assim, com o cara, eu e meu colega ali, cara de novo, o tratamento é outro. Então, o luxo também traz isso das pessoas te tratarem melhor. Perceberem diferente, né? Não é? O tratamento não é outro? Você já foi mal arrumada em um lugar e super bem arrumada? Na verdade, quando a gente consome luxo, a gente quer acesso. Daí o acesso, ele pode ser múltiplo ali, né? Enfim. Mas essa questão de trazer para a experiência, como você falou da Volvo… a Miu Miu fez uma coisa muito interessante esse ano no verão europeu, que eles colocaram banquinhas em várias cidades ali da Europa e eles distribuíram livros, que a Miu Tia Prada fez a curadoria. Então, você pode não ter uma Miu Miu, mas você poderia ir ali na banquinha e pegar o seu livro e fazer… E ele era encapadinho, com a capinha da Miu Miu e tal, era muito lindinho. Então, são questões que… As marcas estão tentando se conectar cada vez mais com os hábitos das pessoas e enfim, como elas vivem com o estilo de vida, como a gente estava falando. E o luxo também é estar no lugar certo, na hora certa. Porque eu vi também uma experiência que fizeram ali, experimento social. Pegaram quadros de um pintor, que eu não lembro o nome agora, mas um artista super bem renomado ali. E colocaram pra vender nas ruas, naquelas banquinhas. Sabe quando você… Não era no Brasil isso, mas sabe quando você anda na Paulista e tem as artes ali? Sim. Né? Eles colocaram assim, pra vender na rua. Com um preço super barato. Só que as obras eram originais. Era do Banksy, né? Eu acho que foi no Central Park. Isso mesmo. Você viu, não viu? Eu vi. Então, e ninguém comprou. Ninguém comprou. Sendo que, fora daquele contexto, pagam uma nota. Sim, exato. Uma é que o Banksy… Ninguém sabe quem é o Banksy ainda, né? Mas as obras dele valem… Mas tem uma assinatura, né? E valem bastante dinheiro. Mas é interessante isso, né? Estar no lugar certo, como você falou também. Porque se você não tá bem posicionado… É uma questão também de posicionamento. Claro. Que hoje em dia a internet fala muito disso, né? Você saber, o marketing, né? Se posicionar ali, como você quer se mostrar, como você quer… Você tem muito essa preocupação no seu dia a dia? Como você quer se mostrar para os outros por trabalhar com luxo? Acredito que não, assim… vestimenta? Não, eu sempre gostei de me vestir bem. Não é porque eu trabalho com luxo, não. É algo natural? É algo meu, que eu gosto, que eu faço por mim, sabe? Não necessariamente autocuidado mesmo, né? Exato, não necessariamente para projetar aquilo. Mas, obviamente, a mensagem é passada, né? Agora, que mensagem que você quer passar, a gente tem que decidir. Então… Decidi passar uma mensagem coerente com o que eu faço, foi uma opção. E sobre isso que você falou, sobre as pessoas quererem pertencer. Mas aí tem uma questão, né? Se você quer pertencer a um grupo, é que você não faz parte daquele grupo. Se você tá forçando um pouco a barra pra pertencer, sabe? Porque tem até uma do Red Hot, né? A banda tem a sua vibe atrai a sua tribo. Porque quem você vai atrair com quem você anda. Sim. Então, se você tá forçando um pouco a barra, eu quero entrar no luxo, eu tenho que… né? E aí, você não é muito pertencente. Então, o luxo tem muito isso do status. Porque se a pessoa quer se encaixar… né? Sim, status, prestígio, acesso, como a gente falou antes. Tudo isso é ligado ao luxo, com certeza. Você já viveu alguma experiência, falando em experiência? Por exemplo, essa que eu comentei do carro? Eu já vivi algumas experiências, assim. Eu lembro, uma recente foi…
em Saint-Tropez, onde eu fui no Cheval Blanc, no Spa da Guerlain. Foi muito, muito legal, assim. Conheci toda aquela linha de orquídea imperial, uma linha com potinho preto, sensacional. Mas uma experiência que talvez não tenha a ver com o luxo, mas que me fez perceber que existe sempre um próximo nível, foi um momento, minha mãe tinha ido me visitar na Itália e a gente fez algumas compras e a gente estava na Monte Napoleone e fomos fazer o tax-free. E quando a gente chegou no tax-free, a moça da Hermès nos deu um selinho preto, assim, e a gente foi até o local e a gente passou na frente de todo mundo, assim, pro tax-free. E daí chegou lá na porta, teve que apresentar e só entrava com aquele selinho. Então, assim, até pro tax-free tinha um próximo nível, sabe? Você poderia fazer de outra maneira ali. E aí foi que eu percebi, né? Eu acredito que a busca, quando a gente fala em luxo, sempre vai ter um próximo nível. E se você não conhece o próximo nível, é porque você não conhece o próximo nível, porque ele existe, sabe? Então, é uma busca incessante. Causa um pouco de inquietude, talvez, em quem queira ter essa busca pelo pertencimento, né, a todo custo ali, mas é uma forma de diferenciação que as marcas e empresas vão achando para manter aqueles clientes que são que são os high spenders, que são os clientes que realmente estão ali com a marca durante todo o ano, né? É a forma de inventar esses novos nichos, esses novos patamares, assim. Então, de certa forma, precisa ser muito criativa na sua profissão. Sim. Pra ir se reinventando ali no próximo nível. Sim, com certeza. Qual que é o maior desafio no seu trabalho? Eu acredito que o meu maior desafio hoje, no meu trabalho, é encontrar pessoas qualificadas no luxo para fazer parte dos projetos. Muitas vezes, porque a gente trabalha com muitas ferramentas específicas, né? Então, é difícil achar pessoas que entendam essas ferramentas. E a maioria delas a gente senta e trabalha junto, né? Enfim. Mas o Brasil é um oceano azul nesse sentido. É um mercado extraordinário para se trabalhar com luxo. A gente tem todo o apelo sustentável, todo o apelo do Made in Brasil que a gente não desenvolveu ainda nesse âmbito do luxo, né? A gente tem algumas coisas, mas elas não são coesas, não fazem parte... A gente não tem um brand book do Made in Brasil no luxo, né? Então, são direcionamentos que vêm um pouco de cada marca ali. Ao contrário da Europa, que é um mercado mais maduro e a gente consegue achar profissionais que entendam a linguagem já. Então, acredito que esse, profissionalmente, é um desafio bastante grande, assim, no Brasil, sabe? Uhum. Encontrar perfis que são qualificados para o crescimento no luxo. Por exemplo, podem chegar 10 pessoas para você. E você pode olhar para 10 marcas, no caso, né? Não só pessoas. E pensar... Nossa, 3 aqui eu vejo que tem um desenvolvimento, realmente tem como caminhar para esse segmento. E o resto, gente, não tem como. É tipo isso? Não, e o restante é assim... Não é o segmento do luxo, você vai se encontrar em outro lugar? Seria isso? Ou, por exemplo, assim, vamos te direcionar para que você consiga galgar o que você quer aqui comigo. Mas para isso você tem que fazer XPTO coisas e daí a gente entende também que tem todo um arcabouço tributário, toda uma questão que às vezes não impede, né, o empreendedor de realmente fazer com que aquilo aconteça. Uhum. Você falou que no começo da entrevista, eu até perguntei pra você: o que mais te perguntam? Você disse, como entrar no luxo? Sim. E você me respondeu que basicamente exige tempo. Porque não é do dia pra noite que a sua marca vai ser construída, né? Então, Sim. exige um tempo. E aí, nisso, você vai utilizando as suas ferramentas ali. E uma série de requisitos pra sua marca ser de luxo. Exato. Não existe simplesmente eu vou fazer a minha marca e ela vai entrar no luxo. Existe uma gestão. É por isso que a gente trabalha com gestão de marcas de luxo. Porque a gente tem que fazer a concepção dessa marca e tem que gerir essa marca até ela galgar, né? E é uma gestão extremamente estratégica. Não é baseada em achismos, né? É baseada em ferramentas, em muita pesquisa, em muita criação. Então, a gente também tem que manter aquela marca na linha que a gente elaborou para ela. A gente fez a concepção da marca, então agora ela tem que ficar naquela linha, ser gerida daquela maneira para alcançar. Eu costumo dizer que quando eu trabalho com marcas, eu faço projeto para marcas com 5, 10 e 20 anos. Se a pessoa chega para mim e às vezes não é a marca da vida dela, eu não tenho certeza se eu quero entrar naquele projeto. Tem que ser o propósito da pessoa, né? Exige bastante.
Porque não vai ser do dia pra noite. E você tem vontade de ter sua própria marca? Não minha própria marca. Eu acredito que existem muito boas marcas no Brasil com quem eu gostaria de trabalhar, por exemplo. Mas no futuro, obviamente, né, pensando assim, na minha aposentadoria, com certeza eu quero desenvolver alguma coisa. Já tenho algumas coisas em mente, mas assim, não é nada que eu vislumbre em 10 anos fazer, sabe? Eu me enxergo muitas vezes, por mais que eu sou micro-influencer, como um produto. Sim. Porque eu faço ali as publicidades e tal. Então, eu vejo o meu projeto aqui, Sacodcast, como um produto. Mas vamos lá. Vamos supor um exemplo que eu sou só cliente. Certo. Eu quero transformar um exemplo, gente. Calma, tá? O Sacodcast, um podcast de luxo. Ai. Mas vamos lá. Eu, Isabela, vou querer um podcast de luxo, mas com um pouco do meu jeito. Tá. E às vezes eu sou um pouco good vibes. Eu gosto de fazer trilha. Mas por que eu não posso fazer trilha com uma garrafinha da Stanley? Que é um luxo, né? Que é um luxo. Então, tipo assim, eu vejo muito isso como o cliente entrar no luxo, mas com a sua personalidade. Claro, não é, claro. A sua essência ali no projeto. Claro, porque senão nenhuma marca… Por exemplo, você falou muito, o seu podcast é atrelado à sua marca pessoal. Como a gente vai sustentar uma marca pessoal se aquilo não vem de dentro? É o que você me perguntou. Isso deve você ser um se desafio. preocupa com a sua vestimenta? Vem de dentro. Mas isso deve ser um desafio. Você pegar a personalidade do cliente e atrelar ao luxo. Por exemplo, se eu vou… eu penso assim, não. Eu vou em tal evento. Nesse evento, eu quero ir bem chique. Eu vou chique. Só que eu tenho um jeitinho descolado, entendeu? Sim. Então, eu posso com aquele look chique, mas dar aquela quebra no pé. Em vez do salto, que vai ficar super… Colocar um tênis, né? Então, eu acho que se eu fosse transformar o meu podcast, se eu realmente quisesse transformar em luxo, teria um pouco desse meu outro jeito. A gente entendeu? ia fazer um podcast gambling. É gambling, né? Como que seria? Como que seria esse? Não sei, não. Agora me vem na cabeça, criativa. Não, assim, fazer numa… Sei lá, naquelas cabanas, assim. Super good vibes no meio da natureza. Mas chique, uma coisa sofisticada. Exatamente. Mas não leva a sério. Não levem a sério, pessoal. Tudo tem estratégia de pesquisa por trás. Agora mas então eu trouxe à tona porque realmente eu penso, até o empreendedor que tá vendendo… Vamos supor uma pessoa… eu penso que eu sou uma pessoa sofisticada. Então, mesmo se eu estivesse numa situação vendendo brigadeiro, a minha embalagem já ia ser bonitinha, entendeu? A minha embalagem já ia ser de luxo. Sim. Mesmo no simples, entendeu? Claro. Porque é uma coisa que vem de dentro de mim. Talvez pelo cultural. Porque o luxo também atrela o cultural. Então, já que eu cresci culturalmente ali com os meus pais e tal, eu acho que tem uma questão de luxo na criação. Claro, e as marcas de luxo, muito interessante, muito boa essa sua colocação, porque as marcas de luxo, elas todas têm um capital cultural, que a gente chama. Então, por exemplo, você pega… Agora, a Dom Perignon lançou uma homenagem a Basquiat nas embalagens. Então, a gente vê muito esse flerte, né? A gente chama de artificação do luxo. Existe até um artigo publicado. Que são as marcas de luxo incorporam a arte, né? Para trabalhar outras estéticas e para se expressar mesmo. Então, eu acredito que tenha muito a ver com isso que você colocou. E isso que eu digo de ter uma cultura não quer dizer que eu nasci num berço de ouro. Porque muitas vezes a cultura não se atrela ao dinheiro. São diferentes. Por exemplo, uma pessoa que culturalmente ali não teve uma criação tão… com a cultura tão, né? E de repente ganhou dinheiro na vida. Aí a pessoa tem dinheiro. Aí ela quer pertencer. Só que no cultural não teve tanto um desenvolvimento. Aí aquela pessoa que tá com o Gucci aqui de pé, na tiara, no brinco, na roupa, tá estampado, fazendo propaganda pra marca. Na faixa, de graça, né? Porque pra vestir uma blusa com uma marquinha, é só se patrocinar. Então, assim, a pessoa vai lá, inteiro assim, com a grife estampada. Aí você vê a pessoa que tem dinheiro versus o cultural, entendeu? Normalmente, né, é a grande importância, né? Eu acho que aqui a gente passou por luxo, enfim, mas tá indo para um papo bem filosofia, praticamente. Mas, assim, a grande importância da gente entender que o dinheiro pelo dinheiro, ele não diz muita coisa a não ser dinheiro.
Sim. E a importância de desenvolver aspectos culturais e educacionais também. Então, eu também vejo muito isso, né? Eu quando decidi trabalhar com luxo, eu não fui trabalhar com luxo porque eu consumia marcas de luxo. Eu fui trabalhar com luxo e fui me especializar no berço do luxo. Sim. Sabe? Sim. Porque esse aspecto é muito importante. O profissional que vai me contratar, ele não quer saber o que a Tamara usa, ele quer saber o que a Tamara vai me entregar e o que ela sabe. E a capacidade dela de traduzir o porque que ela eu estudou e tem esse conhecimento para me auxiliar. Porque ela tem um arcabouço educacional, cultural para isso. Que é total de extrema importância no mercado do luxo. Exatamente. Todas as viagens que você fez, as culturas que você conheceu, que vão agregar no teu trabalho também. Sim, exatamente. Mas sobre desafios, por exemplo, um novo rico, dizendo num linguajar bem direto, se chegar um novo rico para você com um produto e ele não tem um aspecto cultural, como que entra no mercado do luxo? Bom, mas aí existe também o trabalho da gente direcionar essa pessoa. Olha, então, você quer lançar esse produto, então, para lançar esse produto para essa parcela de pessoas, você vai ter que ir por esse caminho. Você vai ter que isso é muito interessante também, né? Porque quando eu faço uma consultoria, eu sento com o meu cliente e eu falo, olha, eu acho legal você ver tal filme, eu acho legal você… Essa referência aqui para você faz sentido, que você imagina? Eu acho legal, sabe tal restaurante? Lá tem uma coisa assim, assim, assim. Dá uma olhadinha, vai lá ver. Então, eu acredito que tem muito essa troca também, sabe? Não é simples, não é frio. Sim. É de dentro para fora. Sim. E já aconteceu você ter algum cliente mais ou menos nesse aspecto? Normalmente, os clientes que me procuram, eles têm muita referência. Eles já chegam com Já chegam e eu sou muito feliz por isso, porque eu aprendo também bastante, sabe? Isso me torna uma pessoa muito mais… me puxa mais nesse processo. Eu gosto muito. Mas, se chegasse, com certeza eu faria isso. Mas já, obviamente, eu acho legal olhar tal exposição para tomar que vai ser legal ir lá ver. Isso já, com certeza, essas trocas. Mas, de referência, meus clientes… Assim, ele já vem com aquela malinha da bagagem ali de conhecimento. Vem. E é incrível isso. E como você faz pra encher a tua? Bom, eu viajo muito. E todas as minhas viagens, elas não são atreladas a turismo. Elas são atreladas sempre ao que vai ser importante para minha profissão. Então, por mais que eu vá a um lugar para tirar férias, eu faço programas que tenham a ver e que eu possa traduzir, né, no meu repertório de vida, assim, para os meus clientes. Então, com certeza, viagens, livros. Eu adoro ler. Eu sempre gostei muito de ler. Eu gosto muito de ouvir música. Então, ouço muita música clássica. Faz parte… Você gosta mesmo de música clássica? Que Gosto. Sabe que eu toquei violino, comecei a tocar com 4 anos. Nossa, e é uma coisa muito sofisticada, né? Tá muito nesse patamar da sofisticação, o violino, né? Você acha? Eu acho, você não acha? Assim, nunca reparei sofisticação pra mim. Mas eu comecei com 4 anos a tocar violino, toquei até os 12 e parei. E isso é uma coisa até que eu quero retomar na minha vida. Mas sempre foi muito importante. A música clássica sempre teve um papel na minha vida, sabe? Então, eu gosto de fazer essas coisas pra encher a sua bagagem. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Como que as experiências de luxo podem inspirar a excelência em serviço? Quando a gente faz processos, por exemplo, para uma clínica médica, acontece bastante. Eu quero que a experiência do meu cliente seja luxo. Às vezes a marca não é de luxo, mas o profissional ele quer proporcionar uma experiência digna de marca de luxo para aquele cliente. Então, a gente se baseia em experiências dessas grandes marcas e traduz isso nas clínicas, né? Então, por exemplo, o fato de não ter… antigamente se fazia muito nas clínicas um buffet com balcão, com água, com algumas coisas. Hoje em dia a gente já fala mais no serviço de catering, né? Então a pessoa vem até você e te serve ali. Não fica aquela comida exposta e tudo mais. Mas isso é um dos exemplos, né, que a gente já fez. Mas qualquer empresa e qualquer serviço pode se basear no luxo e trazer aspectos do luxo, incorporar esses aspectos. Isso vai aumentar a percepção de valor do negócio. O mercado de luxo e o premium são diferentes? O luxo, ele vem de um sonho, ele vem de um acesso, ele vem de um desejo. O premium, ele ainda
se baseia na funcionalidade. Então, por exemplo, Apple é luxo? Não, Apple não é luxo. É premium. É premium, porque toda a comunicação deles e tudo que eles fazem é baseado na funcionalidade do produto, certo? Na estética, claro, mas também no design inovador, enfim, mas na funcionalidade do produto. Então, quando a gente quer falar em marca de luxo, a gente fala sobre sonho, desejo, conexão emocional. E quando a gente fala em produtos premium, a gente fala sobre funcionalidade. Funcionalidade. Então, o premium tem um valor mais acessível. Tecnicamente, sim, né? É claro que o Brasil é uma jabuticaba. Então, a gente não pode dizer que um iPhone é barato, né? Sim. Mas, tecnicamente, sim. Mas você vê que grande parte tem, assim. Grande parte, assim. Muita gente consegue ter o acesso, assim. Se você olhar num shopping, como lá no shopping, você vê muita gente passando com, né? E o Brasil também tem essa questão do parcelamento, né? Que não existe em outros locais do mundo. Então, as próprias marcas de luxo parcelam aqui no Brasil. Então, realmente, esse acesso ele fica mais facilitado. Uhum. Você trabalha com a internet, assim, produzindo conteúdo há quanto tempo? Produzindo conteúdo 2 anos. E você já sofreu algum hate, alguma coisa do tipo? Sim. Eu acredito. Eu lembro que uma vez eu postei sobre luxo consciente. Não lembro agora o que falava esse post, foi um dos primeiros. Mas veio uma menina dizer, ela tem iPhone e ela fala contra a ultra fast fashion. E eu não estava falando contra a ultra fast fashion, eu estava exemplificando coisas que acontecem num processo de ultra fast fashion. E, enfim, era uma... me marcou muito isso, porque eu fiquei pensando, nossa, eu podia também não fazer nada, né? Assim, não falar sobre esse assunto, não abordar esse assunto. Mas eu acredito que precisa ser discutida, né? Eu estudei para isso. A gente pode discutir. Então, mas assim, era bem no início. E hoje em dia, assim, eu não tenho haters. Tem pessoas que vão ali, que discordam, gera um debate bacana. Mas o pensamento, então, dessa seguidora, mais ou menos, eu acho que eu já vi por aí, né? Esse pensamento do tipo, a Shopee vende diversos produtos. Aí a pessoa vai lá, comprou ali uma bolsa. Tá. Que é uma bolsa falsa. Uhum. Ela compra porque ela não tem condição de comprar a bolsa original. Sim. O que você pensa a respeito? Eu entendo que a pessoa procura um acesso, mas eu, particularmente, Tamara, jamais faria isso, porque a gente tem uma problemática imensa com questões de falsificação, com trabalho escravo, trabalho infantil, enfim. N problemas, né? Inclusive de tráfico de drogas. É uma cadeia, tem um livro e até um documentário que se chama Gomorra, que ele foi produzido na Itália, e inclusive o jornalista que produziu esse documentário, ele hoje anda com seguranças do governo, porque ele é perseguido pela máfia. Mas ele faz toda essa investigação super profunda nessas falsificações, e o luxo. Então, eu particularmente não faria, porque eu acredito que a gente tem tanto design bacana, tanto design diferente, o Brasil é riquíssimo nisso, então procura uma peça de design que você possa pagar e que seja original e ainda incentive, né, esse designer brasileiro a colocar o seu produto no mundo. Eu acho que é por aí, sabe, o caminho. Uhum. Você já consumiu Zara? Já. A Zara teve uma polêmica uma época. Sim, teve uma grande polêmica. Mas acontece que a Zara, tem toda a questão das terceirizações, né? Então, enfim, a Zara contratava uma fábrica, que contratava outra fábrica, e ter uma cadeia produtiva assim, você perde o controle de quem tá lá na ponta, né? Não tem como. A Lacoste também, ela mudou um pouco, né? Ao longo da trajetória dela, teve umas mudanças, não teve? Sim, a Lacoste, ela fez vários movimentos, mas em questão de movimento maior agora, foi que a Lacoste voltou a ser o hype. A saia, não é? Aquela saia de jogar tênis. Sim. Né? R$1.000 aquela saia. Sim. E super assim, eu vi que deu uma viralizada nas redes sociais. Sim, mas olha que interessante. E a Miu Miu também fez esse movimento. A Lacoste e a Miu Miu, com essa questão de sportcore, que, enfim, a gente teve Olimpíadas, então veio tudo nesse fluxo, aproveitando. As marcas investiram muito, né, nesse estilo. Elas fizeram uma coisa muito interessante, que eu posso até não ter a saia da Miu Miu, mas eu posso ir na Zara e comprar uma saia semelhante. Então, não são cópias, né? Não é falsificação. Mas o estilo é parecido. Mas o estilo é parecido. Então, eu acho que essa
essa comunicação da moda, né? Ela realmente... Ela traz grandes benefícios, assim, né? De pertencer, de estar ali, de seguir uma tendência, enfim. Mas o luxo, ele é o oposto disso, né? Ele não quer ser tendência. Ele quer ser ícone. O mercado do luxo é um mercado saudável? Em que sentido? De você estar presente. Acredito que sim. Eu acho que o mercado da... Ah, eu entendi. Você diz em relação ao mercado da moda, que a gente às vezes vê muita... O mercado, o estilo de vida. Se ele é saudável, assim. Tá nele, vivenciar ele. Eu acredito que sim. Eu acho que o mercado da moda, talvez ele seja um pouco mais pesado. Um pouco mais rígido ali. Um pouco mais tóxico, muitas vezes. Eu tenho amigos do mercado da moda que a gente vê que sofrem bastante. Mas o luxo, eu nunca tive nenhum tipo de... Não enfrentei nenhum tipo de problema, assim. É um mercado que te exige que trabalhe muito. Por exemplo, entrando no mercado da moda, aeromoças. Sempre de salto. Gente, muito salto no trabalho inteiro. E as costas dessa mulher, né? Sim. Aí já não é um ponto saudável, né? O salto da aeromoça. Por que elas não podem usar tênis? Sim. Mas daí perde também um pouco do luxo. Porque o salto remete ao luxo. Na verdade, é um código de vestimenta, é um uniforme. Código, é o uniforme da mulher. Exatamente. É um pouco problemático. Problemático. Você que trabalhou nesse segmento? Eu trabalhei não no da moda, mas da aviação, mas não justamente com uniformes, enfim. Foi mais para experiência do cliente. Então, experiência do cliente. Que tem a sala VIP, assim. Exato. Qual é o carro que vai buscá-lo em casa e levá-lo até a porta do avião? Vai passar pela sala VIP? Tudo isso fazia parte da jornada de experiência. Como você se imagina daqui 10 anos? Daqui 10 anos? Eu me imagino continuando no mercado. Eu acredito que eu sou muito curiosa. Eu gosto muito de passar o que eu sei ali no meu Instagram. Meus conteúdos são sempre bastante informativos, assim. Imagino ensinando algumas pessoas. Imagino trabalhando com consultoria ainda. Mas também imagino, eu vou ter 42 anos daqui a 10 anos. E eu imagino, assim, já ter a minha família, já ter outras coisas, assim, que eu quero realizar pessoalmente, sabe? Profissionalmente eu comecei muito cedo. E hoje eu tô num lugar que eu gosto muito. Que eu sou muito grata por estar nele. Mas agora eu quero olhar um pouco para esse outro lado da minha vida, assim. E qual marca você quer deixar no mundo? Com um propósito, uma mensagem que você quer deixar para as pessoas? Nossa, isso é muito difícil. Eu tenho essa pergunta no briefing dos meus clientes. Ah, é? E aí eu digo para eles agora assim, eu tô perguntando pra vocês saiam daqui, mas vocês não se matem aqui ali, né? Porque eu acredito que a gente tem vários propósitos na vida. A vida não é um único propósito. E eu sou muito multidisciplinar, né? A minha formação foi isso. E eu acredito que eu tenho vários propósitos. Mas eu quero sempre... Eu quero que as pessoas olhem pra Tamara e pensem... Nossa, a Tamara foi uma pessoa muito generosa comigo. Porque eu realmente... O que eu sei e eu passo pras pessoas... E o que... eu me dou muito em cada processo, sabe? Eu realmente sirvo as pessoas em todos os níveis, assim, da minha vida. Então, acredito que seja isso. Muito obrigada pela presença, eu adorei essa participação. Foi enriquecedor esse bate-papo. Você pode olhar para a câmera e divulgar as suas redes sociais. Então, o meu Instagram é Tamara Lorenzoni, __, são 2 underlines. Essa é a minha rede social. E também tem meu site, tamaralorenzoni.com. Você posta bastante conteúdo lá, não é? Também no site, que é diferente do Instagram. No site são textos mais estilo blog, assim. E no Instagram é mais card carrossel ou rios, enfim. O formato muda. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Siga o Sacodecast nas redes sociais, sacode.cast, no Instagram, no TikTok. Tem cortes diários pra você. Inscreva-se no canal do Sacodecast. Siga a gente também no Spotify, se você gosta de ouvir podcast por lá. Muito obrigada. Isa Porcioli, o meu Instagram pessoal. E é isso, a gente se encontra por lá. Ou então, no próximo Sacodecast. Até!